Olá pessoal, começamos mais uma aula. Essa aula tem o seguinte título: o petróleo e os conflitos atuais. Então, como é que nós podemos perceber que o petróleo é importante no nosso dia a dia? Porque é algo tão banal nós irmos ao supermercado, pegarmos uma determinada mercadoria e não nos tocarmos que aquilo que está na gôndola chegou de que forma? Precisou ou de um avião, ou de um navio, ou de um caminhão. E isso é movimentado como? Pela energia do petróleo. Como que nós fomos no mercado? Se usamos ônibus, se usamos um carro, usamos, é claro, essa energia. O petróleo, embora seja conhecido da humanidade há mais de 5.000 anos, você já encontra na Bíblia lá. Não estou dizendo que a história é verdadeira, mas você já encontra a história de Noé, quando ele vai fazer a arca, que ele usa petróleo para deixar impermeabilizada a madeira. Mas só vai se popularizar numa data que as pessoas tomaram como ponto histórico, 1859 na Pensilvânia. A partir daí começa a se tirar petróleo em larga escala. Outra data importante para nos localizarmos no tempo é 1896, quando o automóvel começa a se popularizar e vai dar mais velocidade para a nossa comunicação. Outra data importante, 1903, temos a invenção do avião. E o avião vai mudar por completo daí a humanidade por causa da velocidade que ele atinge nos dias atuais. Também em 1911, a invenção do navio movido por um motor a diesel. E hoje temos os enormes cargueiros que transportam mais de 90% de todas as mercadorias que circulam de um lado pelo outro no globo. E é claro que também tem o container que hoje facilita essa movimentação, mas o navio com um motor a diesel é uma invenção fantástica, mas como ela está longe dos nossos olhos, nós não percebemos que a maior parte das mercadorias que transitam pelos oceanos são por esses navios movimentados com o motor a diesel. Pessoal, lembre-se do seguinte: o petróleo, que é um recurso natural e que nós não sabemos se ele está se formando agora, para que daqui a algum tempo nós venhamos a ter, e de qualquer maneira, para formar petróleo demora milhões de anos, esse produto não está, ou esse recurso não está distribuído de maneira uniforme pelo planeta. Então, tem lugares do planeta que temos uma quantidade maior desse produto e tem lugares do planeta que consomem esse produto com maior intensidade. E isso vai depender, é claro, do desenvolvimento econômico de cada país. Eu usei o termo lugares, mas é claro que você pode relacionar aí com país. Temos que lembrar também de um outro fato que os geopolíticos sempre comentam. Entre países não existe amizade, sempre existe interesse. Aí você vai pensar o seguinte: país A é consumidor, país B é extrator. Veja a palavra que eu usei aí, extrator. Estou chamando a atenção pelo seguinte: ninguém produz petróleo. Eu entendo que é uma palavra usada de maneira errada. E eu vou acabar usando aqui mais de uma vez, porque se tornou senso comum isso, dizer que um país é produtor de petróleo. Eu não conheço nenhum país que produz petróleo. Eu entendo que eles extraem petróleo. E a partir dessa extração, eles produzem gasolina, querosene, parafina, mais de 200 produtos é gerado a partir da extração do petróleo. É claro que você vai ficar atento a essa palavra e vai interpretar se ela não foi usada de uma maneira errada e buscar a sua resposta dependendo da pergunta que venha a ser cobrada. Muito bem. É importante, em relação ao petróleo, nós conhecermos as 3 crises que o mundo viveu a partir da popularização desta energia, principalmente relacionado à extração do petróleo. E é o que nós vamos ver agora. Pessoal, o petróleo está na mão de poucos. E para isso eu gostaria que você observasse com atenção esse mapa. Note que a concentração
do petróleo está principalmente no Oriente Médio. E esses países não são consumidores. E segundo o mapa também, os Estados Unidos é um grande extrator ou produtor de petróleo. Só que eles consomem todo o petróleo que extraem e também precisam importar do Oriente Médio. Estou falando isso para que nós possamos entender como aconteceu a primeira crise do petróleo. Vamos lá. Esse acontecimento deflagrou diversas insurgências, diversos conflitos dentro do Oriente Médio e, é claro, dentro do Irã. O procedimento foi se desenvolvendo, então, chegando ao ano de 1973, alguns países se uniram, também as empresas que exploravam o petróleo se uniram e causaram a primeira grande crise. E a primeira grande crise está relacionada ao seguinte fato. Veja, o petróleo custava 2,9 o barril de aproximadamente, como eu já falei, 159 litros. E passou, sabe para quanto? Para 11,65 o barril. Isso significa o quê? Pensa comigo. São 300% de aumento em 3 meses no ano de 1973. E como eu falei lá no início, que a nossa vida depende do petróleo para levar uma mercadoria de um ponto a outro, para que um avião se locomova, para que um trem se movimente, para que um avião se movimente, aumentar em 3 meses 300% causou um descompasso em todo o planeta. Por quê? Todo mundo depende dessa mercadoria, que é o petróleo, para que os negócios aconteçam. É claro que os países que dependiam do petróleo não concordaram com isso. Foi momentos de grandes conflitos em todo o planeta, do ponto de vista diplomático, para tentar solucionar isso. Em 1973, o problema não ficou resolvido. A coisa foi se desenvolvendo, novas crises vão surgir. 1979 é o marco da segunda crise do petróleo. E como que ela se deu? Vamos analisar os números e, a partir daí, você estabelece relações com suas consequências. Então, o petróleo, em 79, já está custando 13, mas as empresas e os países que são extratores, por diversos conflitos, elevam o barril para 34 dólares. É um aumento fantástico. Entenda o seguinte, se lá, em 1973, estava próximo a 3 dólares, e depois, em 1979, vai para 34, isso significa aproximadamente 1.072% de aumento. E aí as relações que eu gostaria que você construísse para o dia a dia das pessoas. Como era abastecer, como era ir numa bomba de um posto, encher o tanque. Como que era encher o tanque de um caminhão que levaria mercadorias para um supermercado. Como que ficaria a passagem aérea de uma pessoa que precisava se deslocar de um lugar para o outro no planeta. Como que era o preço de uma mercadoria embarcada em um navio que depende do óleo diesel. Tudo isso modificou por completo as relações internacionais. A partir daí, os Estados Unidos vão intensificar ainda mais a sua ação ou a sua atuação no Oriente Médio para que eles conseguissem controlar os então líderes de cada um desses países, principalmente líderes religiosos que têm uma determinada influência sobre a população, para que eles controlassem, é claro, o petróleo que eles importavam para o seu país. Como eu disse no início, entre países não há amizade, não existe amizade, existem sim interesses. Em vários momentos da história, os Estados Unidos fez acordos com líderes que posteriormente eles foram considerar seus inimigos. Saddam Hussein, por exemplo, foi um armado pelos Estados Unidos, treinado pelos Estados Unidos, que posteriormente tornou-se o seu inimigo.
E a terceira crise mundial do petróleo, como que ela se desenvolveu? E vale a pena aqui nós darmos uma atenção especial ao Brasil. A terceira crise começa no início da década de 80, 1980, que também é a nossa década perdida. Nesse momento, o interessante é que tem uma queda no preço do barril do petróleo, mas é insignificante pelo aumento que teve desde o ano de 1973. Esse aumento que se procedeu, esses conflitos que aconteceram entre os países e as empresas que extraem petróleo, modificou por completo também as relações internacionais, como eu tinha falado, a nossa balança comercial e colocou o Brasil em xeque, porque nós éramos completamente dependentes do motor do automóvel, do motor do caminhão, para levar e trazer as nossas mercadorias. Ou melhor, ainda somos dependentes disso. É só olharmos nossas cidades, como São Paulo tem dias que chega a 240 quilômetros de congestionamento. É só olharmos o transporte nas nossas rodovias. Sempre caminhão, temos muito pouco de trem, pouquíssimo de navio. Diante disso, o governo militar, lembrando que o Brasil vivia sobre o regime militar, chamou alguns intelectuais, alguns cientistas da época, colocou este problema falando o seguinte: nós precisamos nos livrar da dependência do petróleo. Isto é possível? Olha que interessante, parece uma história banal isso, mas naquela discussão mais ou menos a história seguiu da seguinte forma: gasolina é inflamável. Quando a gasolina é inflamável, ela movimenta o motor de um automóvel. O álcool também não é inflamável. O motor de um automóvel não pode se movimentar com o álcool, ou seja, aí nós produziríamos esse combustível e iríamos substituir pela gasolina? Posta essa ideia, outros também levantaram a seguinte questão: o Brasil é um país tropical. Olhe no mapa, veja, nós vamos da linha do Equador, ou melhor, temos terras até no hemisfério norte, mas da linha do Equador até o Trópico de Capricórnio é uma área tropical. Automaticamente, nós somos o maior país do planeta com essa extensão fantástica de terras na área tropical. Por que eu estou falando isso? A cana de açúcar, que vai gerar o álcool, necessita de solo bom e automaticamente de muita insolação. Isto é imprescindível para que você consiga produzir em grande quantidade o álcool e também para que possa fazer depois a distribuição dessa mercadoria. Eu lembro perfeitamente, carros oficiais foram os primeiros a receber o álcool até conseguir calibrar o motor para receber este combustível. Lembre-se do seguinte: diferente do petróleo, que é um produto que está no subsolo ou que está no fundo do mar e você controla a sua retirada, o álcool tem um problema que precisamos analisar. Qual é esse problema? Entre eles está a questão climática ou as mudanças no tempo, que não estão previstas, pelo menos num climograma. Por exemplo, se chover demais ou se tiver uma estiagem, vai acontecer o quê? Pode alterar a produção de cana e automaticamente a produção do álcool. E isto vai fazer com que falte este produto ou tenha em abundância. Isso faz com que o preço do álcool também oscile. Da mesma forma, a bronca do petróleo que eu citei anteriormente, que estava oscilando de acordo com as intenções ou dos países que são extratores ou das empresas que retiram essa mercadoria. No álcool, nós não nos livramos desta questão comercial. Basta olharmos, há pouco tempo atrás, a maior parte dos automóveis que saíam do Brasil saíam
com motor a álcool e também a gasolina. As pessoas só abasteciam a álcool. Nos últimos tempos, houve uma inversão. Por quê? Começou a faltar o produto e ele subiu até o ponto que não era mais compensador. Pessoal, diante desse histórico do petróleo e do álcool, eu gostaria que você fizesse algumas relações. Ao prestar atenção na imprensa, seja na TV, seja no rádio ou nos jornais impressos, você fique atento que sempre o petróleo, sempre o álcool, sempre a energia está presente, porque nós dependemos dela, a indústria depende dela, o sistema capitalista depende disso para que essa roda continue girando e, é claro, ela seja acelerada para que mais dinheiro seja movimentado no mercado. Isto está presente sim em nosso dia a dia e ele é um processo. Ainda nós estamos dependentes da energia da segunda revolução industrial, que é o petróleo. O Brasil tenta se livrar disso com o álcool. Não conseguimos ainda por causa desse fato que eu falei para vocês, que é uma questão sazonal ou uma questão climática, que um ano nós temos mais cana e no outro ano nós temos menos cana. E isso faz parte, sim, do nosso dia a dia. O professor José Goldenberg, que é um dos maiores físicos que o Brasil já teve, uma pessoa muito influente, tem um argumento muito forte. Em recente entrevista, ele argumentou o seguinte: o petróleo vai gerar ainda muito mais problemas internacionais. É só você ficar atento na TV. A questão do Oriente Médio não está resolvida. E como nós vimos no mapa anterior, lá estão os grandes poços de petróleo. E se estiver uma pessoa no poder nesses países que não estão alinhados com os principais consumidores, no caso, Estados Unidos, China, Alemanha e o próprio Japão, o problema vai se intensificar e as guerras vão continuar existindo. Dá uma olhada nessa questão que vamos resolver agora e note que ela tem tudo a ver com o que eu acabei de falar para você, tanto em relação ao que existe na imprensa, como o que se discute em relação ao petróleo no mundo. Vamos lá, olha o que o texto diz. O embargo da União Europeia ao petróleo iraniano, divulgado pela imprensa mundial em julho de 2012, consiste em uma das mais duras sanções econômicas impostas ao Irã em 30 anos. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as pressões da comunidade internacional sobre o sistema político iraniano pretendem forçar o regime dos ayatolás a. A alternativa A diz o seguinte: retirar-se da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, enfraquecendo-a. Pessoal, não é possível fazer essa retirada porque o petróleo está nesse país. Portanto, essa questão você elimina facilmente. O que diz a alternativa B? Vamos lá. Dividir o poder com a minoria formada pelos curdos. Interessante você lembrar o seguinte: o povo curdo nem tem um país. E o povo curdo é um dos que colaboram, entre aspas, ou eles acabam sendo o vetor de grande parte dos conflitos que existem no Oriente Médio. Portanto, a alternativa B você abandona. A C diz o seguinte, acompanhe lá: desistir de seu programa nuclear. Quem tem que desistir? O Irã. E se você acompanhar, essa questão é extremamente atual. Vai aparecer ainda muitas vezes na imprensa o problema do enriquecimento de urânio que vem acontecendo no Irã. Portanto, a comunidade internacional quer forçar, sim, o Irã a desistir de seu programa nuclear. Embora essa questão já tenha caído, já tenha sido cobrada, esta informação que está aí para você, ela pode retornar, ela é atual, como eu falei anteriormente. Portanto, a letra C é a correta e, como eu disse, uma questão extremamente atual. Vamos ver o que diz a D, só para nós ampliarmos o nosso conteúdo. Ela diz o seguinte: promover a paz com o Iraque, país sob o comando do Saddam Hussein. Ora,
Você já sabe que o Saddam Hussein foi, entre aspas, aí, assassinado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos diz que é diferente, ele foi morto pelos Estados Unidos. É claro que cada um vai usar o termo mais apropriado que acabe favorecendo a sua atitude. O que diz a letra E? Afastar-se do Conselho de Segurança da ONU. Pessoal, essa questão não está posta à mesa. Não vão tirar alguém do conselho. Permanece ali, é claro, se possível, para que possa discutir, mas não vai retirar de forma alguma. Pessoal, a minha dica de estudos sobre esse tema é a seguinte. Vai na página da Globo News, procura pelo seguinte link que está aí na sua tela e veja o tema: Situação do petróleo vai piorar, diz pesquisador da USP. Assista esse vídeo. Quando você estiver assistindo esse vídeo, faça um roteiro sobre as principais ideias que os entrevistados estão apresentando. Relacione com o petróleo, que é uma fonte de energia indispensável para os nossos dias. Relacione com o dia a dia e com outras matérias que você vai acabar ouvindo e lendo nos jornais que são publicados todos os dias. Relacione com a política internacional. Com certeza você vai adquirir muito mais conteúdo e vai se dar bem, é claro, na sua prova. E assim eu me despeço desejando a você ótimos estudos.